Olá, bom dia. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e essa é a 12ª aula do curso de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Bem, na aula de hoje nós vamos estudar os Word Embeddings ou Word Vectors, tá? Eles são representações numéricas de palavras em um espaço vetorial contínuo. Essas representações são aprendidas a partir de modelos treinados em grandes quantidades de texto, como o Word2Vec, que é o que a gente vai usar hoje, a gente vai ver também a extensão dele, e aí tem outras, como o Glove e o FastText. A ideia fundamental do Word Embeddings é capturar a semântica e a relação entre as palavras com base na sua distribuição contextual nas frases. Os vetores de palavras são projetados de forma que palavras semanticamente similares fiquem próximas no espaço vetorial, enquanto palavras com significados diferentes fiquem mais distantes uma das outras. O Word Embeddings possuem algumas propriedades interessantes. Primeira, tá? Similaridade e relações semânticas. Os vetores de palavras capturam relações semânticas, permitindo que operações vetoriais sejam aplicadas para obter resultados significativos. Por exemplo, a subtração de vetores para capturar relações como rei menos homem mais mulher é igual a rainha. A gente vai fazer isso em código, tá? Vocês vão ver. Generalização. O Word Embedding pode capturar relações entre palavras mesmo em contextos que não foram observados durante o treinamento. Portanto, eles podem generalizar palavras e frases novas e desconhecidas. Redução de dimensionalidade, que foi o que a gente praticou na aula passada, né? Os Word Embeddings podem capturar... Os vetores de palavras têm uma representação densa em um espaço de dimensionalidade inferior em comparação com representações como a gente usou aquela do on-hot encode ou sparse. Isso permite representações mais compactas e eficientes das palavras em modelos de linguagem e aplicações de processamento de texto. Os Word Embeddings têm sido utilizados amplamente em tarefas de processamento de linguagem natural, como classificação de texto, análise de sentimento, tradução automática, recuperação de informações e outras atividades também. Eles ajudam a melhorar o desempenho dos modelos, permitindo que eles capturem melhor a semântica e a estrutura da linguagem. Então vamos ver uma primeira implementação dela, tá? de Word Embeddings, que é a Word2Vec. A Word2Vec, ou Word2Vec, é um modelo de linguagem amplamente utilizado para a representação vetorial de palavras. Ele foi proposto por Thomas Mikolov e sua equipe no Google em 2013. A ideia principal do Word2Vec é mapear palavras para vetores de números reais em um espaço contínuo, de modo que palavras semanticamente similares estejam próximas no espaço vetorial. Essa questão do espaço vetorial, quando a gente usar o Matplotlib, a gente vai ver ela literalmente, tá? Isso é feito treinando um modelo em grandes conjuntos de dados textuais, onde o modelo aprende a prever palavras com base em seu contexto. Isso vai ser novidade para a gente. Até o momento, né, a gente tem utilizado a questão de frequência ou frequência inversa de termos ou individuais ou em relação a todos os documentos lá do TF-DF. Agora a gente vai ver a questão de tratar as palavras em um grande mapa, por assim dizer, né? Onde as palavras que têm significados similares vão ficar mais próximas uma da outra, tá? Vamos lá. Arquiteturas
do Word2Vec. Existem duas arquiteturas principais do Word2Vec. O skipgram, seria a tradução pular gramática, alguma coisa assim, tá? Onde o modelo tenta prever as palavras vizinhas dada uma palavra de entrada. É eficaz para aprender representações de palavras raras. E tem o CBOW, que é o Continuous Bag of Words. O modelo tenta prever a palavra de destino a partir de palavras de contexto ao seu redor. É mais rápido de treinar em comparação ao skipgram e muitas vezes funciona bem quando temos dados suficientes. Essas representações vetoriais têm várias aplicações, né? Como eu falei agora há pouco, né? Assentimento, tradução, descoberta de palavra. E ele ajuda bastante nessa questão de processamento de linguagem natural. Bem, implementação do Word2Vec. A implementação a mais utilizada, né, é dessa biblioteca chamada Gensim. Tá? Então vocês vão instalá-la agora, tá? Nem sei se eu tenho ela aqui no Linux. Se eu não tiver, a gente vai descobrir agora. Então vocês vão lá, vão abrir e vão dar o pip install Gensim, tá? Não é tão grande não, acho que é uns 24... no Linux é 26 MB. Tá? Não é tão grande assim não. Então todo mundo instalando essa biblioteca aí, tá? Bem, vamos lá. O Gensim é uma biblioteca em Python que fornece implementações eficientes e escalonáveis de vários algoritmos de processamento de linguagem natural, incluindo o Word2Vec. Ela foi projetada para trabalhar com grandes conjuntos de dados de texto e oferece uma interface simples, interface no que tange a API, né? Não é interface gráfica, para treinar e usar modelos de incorporações de palavras. A principal característica do Gensim é a eficiência no treinamento de modelos em grandes conjuntos de dados, tornando uma escolha popular para tarefas relacionadas ao processamento de linguagem natural. Bem, vamos fazer aqui um primeiro exemplo para a gente ver alguns recursos que o Word2Vec nos oferece. Vamos lá. Todo mundo conseguiu instalar o Gensim? Conseguiram? Conseguiram, pessoal? Beleza, então. Vamos lá. Então a gente faz o seguinte, tá? From gensim.models nós importaremos a classe Word2Vec, tá? Aí você pode dar rodar aí para você dar uma testada. Beleza. E vamos criar aqui um corpus, né? Corpus vocês já sabem o que é. Corpus é uma coleção de documentos, né? Uma coleção de textos. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. O rei é um homem poderoso. Ponto. A rainha é uma mulher coroada. Ponto. O presidente é o líder do país. Ponto. A presidenta é a líder do país.
o príncipe é o filho do rei. Ponto. A princesa é a filha do rei e da rainha. Ponto. O que esse corpus aqui ele tem de interessante? Ele tem frases onde alguns termos têm uma certa similaridade semântica. Certo? Uma certa similaridade semântica. Primeira coisa que a gente vai fazer então com esse corpus vai ser o seguinte: tokenizar ele, tá? A gente poderia usar o NLTK, mas a gente pode também fazer de um jeito mais simplista, usando o próprio split do Python. Só para esse exemplo já vai ser o suficiente, tá? Então a gente vai criar aqui uma variável chamada corpus tokenizado e vamos fazer aqui um list of comprehension. Para cada frase ou para cada documento, né? Mas como são pequenos, a gente vai chamar de frase mesmo. No corpus, o que a gente vai fazer? Vai pegar a frase, converter para minúsculo, garantir que tudo fique minúsculo, e vamos dividir, usar o split, método Python. O que ele vai trazer para a gente? Corpus tokenizado. Se a gente rodar, tá aqui, ó, um array de arrays, né? Onde dentro de cada array tem um array com as palavras aqui separadas, né? Separadas entre aspas, né? Porque tem por exemplo, o split ele não faz essa separação aqui do ponto, né? Ou já o host tokenize do NLTK faz. Mas para esse exemplo aqui já é o suficiente, tá? Não se preocupe. Aí nós vamos agora fazer o seguinte: criar uma variável chamada model que vai apontar para uma instância de um objeto do tipo word2vec. Vamos passar o corpus tokenizado, tá? Vamos passar o corpus tokenizado e passar um parâmetro aqui chamado minCount igual a 1, tá? O que significa o minCount igual a 1? Que palavras com frequência inferior a 1, maior ou igual a 1, né? Não, perdão, menor ou igual a 1, elas serão consideradas durante o treinamento. Porque se a gente não fizer isso, por exemplo, tipo, mulher que só aparece uma vez não vai ser considerada no treinamento dele, tá? E a gente quer que seja considerado. Então a gente vai colocar aqui, ó, mesmo se a palavra aparecer uma vez só, considera ela, tá? Então, por isso que a gente colocou aqui o minCount 1, porque não é padrão, não é default dele o minCount 1, tá? Por isso que a gente teve que forçar esse padrão. E aí nós vamos usar um método dele chamado o seguinte, ó, model ponto word vector. Aí ele tem um atributo, na verdade ele é uma propriedade, né, um atributo desse modelo, tá? Que ali em cima só vai fazer isso, ele já foi treinado. A gente vai usar o método most similar. E aí com esse most similar, o que a gente pode fazer? Seguinte, ó, passar um parâmetro chamado positive igual rei e mulher, tá? Negative vai ser o que? Homem.
E aí eu vou pedir para ele trazer só o mais similar de todos. Então, top n igual a 1. Isso aqui a gente está fazendo o quê? Aquilo que a gente acabou de ver, né? Só que assim, eu só mudei a ordem dos atributos, mas a lógica é a mesma, tá? Que seria... aquela questão do rei menos homem mais mulher. Ou, tanto faz, né? Rei, no caso aqui, rei mais mulher menos homem. Tá? O que a gente espera que seja o resultado aqui? Que seja o quê? Rainha, certo? Então a gente vai pegar, colocar aqui numa variável chamada resultado e vamos rodar. Resultado. Rainha. Não. Rainha não. Aqui acabou dando. Rainha. Aqui acabou dando princesa. Nossa. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Só um minuto. Bem, consertei aqui o corpus. E agora sim, deu o resultado esperado. Até colocar aqui rainha. E aí deu o resultado rainha aqui, o mais similar. Obviamente esse corpus é um corpus bem bobão, né? Muito pequeno e tal. Então assim, esse é um dos recursos que dá para fazer com o What2Vec, tá? E o modelo do What2Vec, ele permite fazer o seguinte, ele permite que você possa dar um save aqui, tá? Então você colocar aqui aula 12, tá? .bin. E você rodar, e o que ele vai fazer? Ele vai salvar lá aquele... Deixa eu ver onde é que isso aqui ele estaria salvando. Está na pasta Documents IA. Deixa eu abrir aqui. Não é isso aqui, gente. Documents IA. Estão vendo aqui, ó? Ele salva o teu modelo, tá? E aí você pode dar load e já carregar aquele modelo para você não ter que treinar ele de novo, tá? Pode dar lá model load. Pode chegar aqui. E você pode fazer What2Vec load. Eu acho que é assim. Isso. E você já carrega aquele modelo que você acabou de treinar, tá? Você carrega aquele modelo que você acabou de treinar e eu conseguiria fazer isso aqui, ó, já com aquele modelo treinado, tá? Já com aquele modelo treinado aqui, ó. Beleza? Você vê que ele já tem esse recurso que, por exemplo, o Scikit-learn já não tinha ali nativamente, tá? Bem, vamos lá. Vamos continuar agora vendo a questão de similaridade, só que dessa vez nós vamos carregar um modelo grande já pré-treinado, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse site aqui, ó. Vou passar para vocês aqui no chat. Esse site aqui, ó. Repositório de WordEmbedded do NILC, tá? Da USP. E aí, se vocês descerem, vocês vão ver que ele tem aqui vários modelos treinados até usando até diferentes técnicas de engine, tá? Tem o FastText, tem Glove, o What2Vec também, tá? O que a gente vai fazer? Vamos baixar
o Symbol 100, tá? O Symbol 100 já vai ser o suficiente. Então vocês vão baixar, de preferência, na mesma pasta que vocês estão rodando o código, tá? Vou colocar aqui para baixar. Vou demorar aqui uns 2 minutinhos, porque ele zipada uns 300 megas, tá? Ele zipada uns 300 megas. Vou até pausar aqui enquanto ele baixa. Bem, com o arquivo baixado, vamos usar esse modelo treinado. Vamos lá. From Gensyn.models. Agora a gente vai usar uma outra classe chamada import kid vectors, tá? E aí a gente importa aqui model kid vectors .load word to vec format. Aí eu coloquei nessa pasta, tá? Por isso aqui eu vou colocar o caminho relativo, tá? Aí vocês dão uma olhada como é que cada um salvou aí. Symbol s100.txt. Se eu fiz tudo certinho, ele demora, tá? Porque ele é pesadinho. Ele é pesadinho. Celso, Oi. eu entrei aqui no site para baixar esse Deu erro? 100, e ele baixou um arquivo .part. Ele não baixou o TXT. Ah, é? Cara, É ponto porque parte ele tá costuma ser fazendo- quando o navegador não terminou de fazer o download, não. É, tá fazendo ainda. Ah, pode crer. Tá? Costuma ser. Deixa eu aumentar aqui que eu não tô ouvindo vocês direito por causa do ventilador barulhento aqui. Pode crer, já terminou. Agora É. baixou o TXT aqui. Não, beleza, tranquilo. Vale. Então é o seguinte, olha só. Uma leve. Não, acontece. Olha só. Por que eu tive que usar essa classe aqui, tá? Porque o formato em que o pessoal da USP lá salvou, o pessoal da USP salvou o vetor, não foi aquele formato binário, igual eu usei aqui o model save, tá? Foi nesse formato aqui, ó, esse formato de vetor, tipo chaveado, né? Seria a tradução, alguma coisa assim, tá? Por isso que a gente teve que usar esse cara aqui. Se a gente quiser, a gente pode converter ele para poder até ficar mais rápido. A gente pode chegar aqui, dar um model save e salvar como binário, tá? Mas não tem problema. O que a gente vai fazer com esse cara aqui? A gente vai aproveitar o treinamento deles e tentar fazer aqui, pegar a similaridade semântica, tá? de alguns termos. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Lista palavras, tá? Lista palavras. E aí a gente vai fazer o seguinte: abrir aqui um array dentro de cada um. Alegria, felicidade, amor, ódio. Mateus, Lucas, comidas e iPhone. Beleza? Aí agora a gente vai fazer o seguinte: for palavras em lista palavras,
similaridade é igual a model similarity palavras posição 0, né, que vai ser sempre 0 e 1, né? Palavras posição 0, palavras posição 1, tá? Print F similaridade entre palavras posição 0 e palavras posição 1 é de similaridade. Bem, vamos rodar aqui e eu vou explicar. Deixa eu até pausar que demora um pouquinho, né, para carregar o modelo. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Aqui do Linux não funciona o negócio. Mas beleza. Bem, o que fizemos? Carregamos aquele modelo que foi pré-treinado pelo pessoal da USP, né? E aí, usamos um método do modelo chamado Similarity, onde eu posso passar duas palavras aqui e ele trazer a similaridade para mim. É claro que eu tenho que, para poder ele ter uma precisão boa, você tem que ter tido um modelo treinado com uma grande quantidade de textos de um determinado idioma. Foi por isso que a gente baixou. Se a gente pegasse aquele nosso dataset aqui de rei, rainha, princesa, essas coisas, não ia dar muito certo não. Tá? Bem. Eita. Aí, o que nós fizemos? Pegamos aqui um conjunto de palavras para a gente testar a similaridade baseada no modelo treinado. Ele trouxe aqui para mim, ó, similaridade entre alegria e felicidade. Deixa eu ver se está gravando, tá? 0,81. Você vê que são bem próximas, né? Se fossem 100% igual, seria 1,0, né? Similaridade entre amor e ódio. 0,78. Tá? Similaridade entre Mateus e Lucas. 0,52. Já fica um pouco mais distante. Similaridade entre comidas. Coloquei E duas vezes aqui, né? Desculpa. E iPhone. Menos 0,0 alguma coisa. Por quê? Porque a distância entre eles no vetor de palavras, tá? Como eu prometi para vocês, a gente vai montar o vetor agora. Qual é a parte bacana de usar o Word2Vec para esse tipo de coisa em aplicação real? É você, por exemplo, utilizar ele para fazer um sistema de query, de busca, onde a pessoa busca por uma palavra, mas você pode fazer aquela pesquisa no teu dataset, no teu banco, não importa, por termos similares. É muito o que o Google faz, né? Você pesquisa algum termo que tem um outro homônimo, alguma coisa, termo muito comum. Então você pode usar o Word2Vec num modelo bem treinado, ou você cria o seu, para você expandir a pesquisa daquela pessoa, né? Para você expandir a pesquisa daquela pessoa por termos similares. A pessoa procura celular e smartphone. Aí você tem lá uma aplicação que tem uma telinha lá que faz a busca. Então, aí a pessoa, em vez de ter que procurar as duas coisas, você vai ver que smartphone e celular são termos muito próximos. São termos muito próximos. E aí, com isso,
você pode expandir a busca e facilitar e trazer um resultado melhor para a pessoa, um resultado maior, né? Mais documentos. Ela, olha, traga todos os documentos que falem sobre smartphone. Aí você vai lá e inclui, por exemplo, também iPhone, celular, essas coisas, entendeu? Usando esse tipo de pesquisa. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos expandir essa nossa lista de palavras e vamos usar o most similar de novo, tá? E vamos plotar essa nossa lista de palavras com o modelo treinado para a gente ver de forma gráfica como é que está essa representação vetorial, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos continuar deixando aqui o nosso modelo importado, tá? Só que nós vamos trazer mais bibliotecas, beleza? Vamos trazer mais bibliotecas. Então vamos aqui, ó. Vamos lá. Vamos importar do sklearn decomposition, aquela nossa classe PCA. Lembra, a gente usou ela para fazer o que? Redução de dimensionalidade, né, para poder fazer aquela machine learning não supervisionado, certo? E vamos importar a nossa boa e velha matplotlib para fazer plotagem. Import pyplot, beleza? Aí é o seguinte, com o modelo importado, nós vamos fazer um teste aqui, dessa vez com aquele top N, só que em vez de passar 1, a gente vai passar 3. E como o modelo é grande, naquele modelo pequenininho, a gente vai poder ver coisas interessantes aqui, ó. Print 3 termos similares a carro, tá? Words model most similar. A gente passa aqui a palavra que a gente quer, carro, e passa aqui o top N 3, tá? A gente imprime aqui, print words, tá? A gente imprime aqui. A nossa lista de palavras, vamos crescer ela um pouquinho. Depois de comidas e iPhone, vamos colocar aqui Jesus, Messias, celular, Android, e o clássico homem, mulher, tá? Homem e mulher. Aí aqui a gente vai usar esse mesmo esquema aqui de similaridade entre palavras, tá? Imprimir aqui a similaridade entre palavras. Só que a gente vai precisar de um formato para passar para o PCA, então a gente vai dar uma pequena mudança aqui nesse código. Antes do for, a gente vai criar uma variável chamada vetores palavras, tá? Vai começar aqui vazio. E aqui dentro do for, o que a gente vai fazer? Vetores palavras append. Aí a gente vai colocar cada uma das duas palavras, né? Tanto a palavra 0, certo?
e a palavra 1. A gente coloca aqui palavra 0 e palavra 1, para não deixar escapar nenhuma, tá? Já que a gente... E aí aqui, beleza, deixa o resto aqui, a questão da similaridade, igualzinho tava, tá? Igualzinho tava. Agora a gente vai criar o nosso x, lembra, não tem y em não supervisionado. Model, tá? E o que a gente vai acessar do vetor do modelo? A gente vai acessar só aquelas palavras, não vai acessar o modelo todo. Vai passar aqui, ó. Vetores, palavras, certo? Esse vai ser o nosso dataset. O dataset vai ser o quê? Alegria, felicidade, amor e ódio. Por isso que a gente está passando aqui, tá? Só que já é acessando eles do modelo. Para poder a gente já passar a versão não textual, mas a versão do que eles representam nesse vetor de palavras, em números, tá? Vamos colocar aqui o nosso algoritmo de machine learning, no caso PCA. Vamos reduzir o número de componentes. Para 2, tá bom? E vamos treinar e colocar o resultado aqui, ó. PCA fit transforme passando x, tá? Vou usar aqui o pyplot, usar aquele método scatter para colocar as bolinhas, né, naquele espaço XY. Vai ser o seguinte, o resultado, tá, tudo do resultado do eixo 0, tudo do resultado do eixo 1. Beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte: para cada i palavra em o enumerate do vetores de palavras, isso a gente está fazendo o quê? Para poder aparecer não só números, né, mas as palavras lá como label para cada bolinha na plotagem. Pyplot annotate palavra e o XY vai ser o quê? Result posição I, pegando o item 0 lá do array, vírgula, result passando o I posição 1, tá? Um parênteses, 2 parênteses, tá certo? E aqui pyplot show. Se tiver tudo certinho, vai aparecer aqui pra gente não só os textos, mas esse resultado aqui. Vamos lá. Aí, linha 39. Pyplot XY annotate palavra XY result. Eu coloquei esse igual aqui, nada a ver, desculpa. Vamos lá, deixar rodando aqui, se tiver tudo certinho, deixa eu pausar aqui que demora um pouquinho. Bem, rodou aqui, não demorou tanto assim. Vamos lá.
Primeiro, o que a gente tentou fazer? Ó? Pegamos o modelo treinado e pedimos para ele trazer os termos mais similares a esse aqui, ó, carro. Aí ele trouxe para a gente o que? Veículo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, caminhão. Em terceiro lugar, Jeep. Vocês estão vendo aqui, né? E a quantidade aqui da similaridade entre eles, tá? A outra coisa que a gente fez, já tinha feito no exemplo anterior, só que agora é um pouquinho maior, né? A alegria e felicidade, aquela coisa toda, tá? E aí, nós utilizamos o PCA com o PyPlot para fazer o quê? Tentar plotar aqui o nosso vetor de palavras, literalmente. Então, vocês começam a observar aqui, ó, quem está mais longe um do outro e quem está mais perto, tá? Vamos lá, vamos para o próximo assunto. A culpa é dos caras da USP, a culpa não é minha, não. Bem, o Word2Vec, ele tem uma extensão dele, tá? A extensão dele se chama Doc2Vec, tá? Uma técnica de aprendizado deixa eu ver se está gravando aqui. É uma técnica de aprendizado de máquina que é uma extensão do modelo Word2Vec. Enquanto o Word2Vec é usado para representar palavras em um espaço vetorial, o Doc2Vec é projetado para representar documentos inteiros, ou, mais geralmente, qualquer sequência de palavras, como frases, parágrafos ou até mesmo documentos inteiros em um espaço vetorial. Novamente aquela questão do espaço vetorial. A ideia principal do Doc2Vec é capturar o contexto e o significado de um documento como um todo, em oposição a apenas considerar a palavra individualmente. Você vê que então ele é um pouco mais avançado, né, do que o Word2Vec. Ele faz isso atribuindo um vetor único para cada documento. O processo de treinamento do Doc2Vec é semelhante ao do Word2Vec, mas em vez de prever palavras em contexto, ele prevê documentos inteiros. Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma implementação, tá? Eu estou quase fazendo a ideia do Lauri aqui, salvando com binário. Quase fazendo aqui a ideia dele, porque tô percebendo que esse modelo aqui é bem lento mesmo. Então acho que é uma boa diferença gigante. A diferença é absurda mesmo? Então vamos seguir total. o conselho do meu grande amigo Models. Eu com o meu pangarézinho aqui, rodando rapidinho, só a primeira vez que demorou só. Eu vou salvar ele aqui como model, vai ser esse nome, tá? Mas fiquem à vontade se vocês quiserem continuar usando. Eu vou dar um sys exit aqui só para ele parar nisso aqui, tá? E vou salvar o cara com binário, porque, pô, ninguém merece, cara. Salvar aqui. É isso, né, Lauri? E aí já dá pra dar uma turbinada legal, né? Sim. Vou deixar ele aqui salvo. Enquanto isso, vou preparando esse aqui. Esse aqui primeiro que a gente vai fazer, a gente vai usar vai fazer o documento na mão mesmo. Vamos lá. From Genshin Models Doc2Vec Import Doc2Vec. E também uma classe chamada Tagged Doc. Ele salvou. Tagged Document. From mltk tokenize import word tokenize, tá? Só para ver se está tudo certinho aqui. Beleza. Cara, a gente vai criar dois documentos aqui com duas variáveis mesmo. Bem bobão mesmo, tá? O doc1 vai ser
O sol está brilhando no céu azul. Ponto. Doc 2. As nuvens estão se formando. Pode chover em breve. E vamos tokenizar, né? Esse save aí tirou um arquivo TXT de 800 MB e gerou um de 27. Aí, ó. Show de bola, hein? Binário. Show de bola, hein? Show de bola, hein? Menor até do que o zip, né? O zip era 300 MB. Tokenize. Doc 1. Exatamente. Word. Tokenize. Ó, esse Word Tokenize, lembra, tem que baixar aquele Punkt, né? Quem não tiver baixado tem que usar. NLTK Download Punkt. Tá? Doc 1. Lower. Aí a gente repete. Vai fazer isso aqui pro Doc 2 e vai chamar essa variável de Doc 2. Tá? Aí a gente vai usar uma classe agora chamada Tagged Document, que ela é usada para representar documentos com tags, né, labels associadas, necessário para treinar os modelos do Doc2Vec, tá? Então vocês vão ver aqui que a lógica já começa a mudar um pouco. Tagged Data, o nome que eu vou dar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui um array, onde eu vou taguear os dois. Então, posso até fazer assim, para ficar mais fácil a visualização, tá? Tagged Document. Aí ele vai criar uma instância para mim, tá? Onde eu vou dizer quais as palavras. Ó, Word. Quais as palavras? Vou passar aqui. Aquelas tokenizadas do documento 1. Tá? E quais são as tags? Ah, eu vou dizer que esse aqui é o documento 1. Bem bobão mesmo, tá? Vou fazer a mesma coisa para o documento 2. Tá? Beleza. Se eu dou uma olhada nesse cara aqui, ele vai trazer isso aqui para mim. Ó. Print Tagged Data. Ó. Uma instância, aí tem aqui as palavras e as tags, as palavras e as tags de cada um, tá? Aí agora que eu vou criar o modelo. Você vê que é um pouco mais burocrático do que o outro, que é um negócio mais complexo mesmo. Model doc2vec vector size 10. Vou explicar cada parâmetro. Window 2 min count 1 workers 4 epochs 100. Bem, o vector size é o número de dimensões dos vetores de documentos, tá? Então aqui 10 dimensões para representar. Isso vai ser um vetor de 10 dimensões para representar cada documento. Window é a janela máxima entre a palavra atual e a previsão de contexto. Isso é, pensa o seguinte, a janela é o quanto que ele vai andar, tá? Dentro do vetor para poder identificar se aquela palavra está dentro daquele contexto. Ó, ele vai, no caso aqui eu estou colocando uma janela de 2. Isso significa que ele vai ver o sol está brilhando, muito parecido com aquele negócio do skip grain que a gente fez, tá?
Min count, igual do doc2vec. Então ele vai considerar até uma palavra. Works é o número de threads a serem usadas, tá? A gente pode colocar 4, se não me engano, a gente pode colocar -1 também. Ou no caso aqui, posso colocar 6 aqui se eu quiser, que na verdade, acho que eu posso ter até 12 threads, alguma coisa aqui no meu computador. E o epochs é o número de iterações sobre o conjunto de dados durante o treinamento. Isso aqui vai fazer mais sentido quando a gente fizer o exemplo de rede neural hoje, tá? Bem, com o modelo treinado, a gente pode chegar aqui para ele e pedir para ele fazer o seguinte: model build vocab. Na verdade, aqui ele ainda não treinou o modelo, né? A gente só está instanciando, né? A gente vai treinar com o método train mesmo, tá? Tagged data são aquelas instâncias do tagged document. Ele espera que seja isso, tá? Só estou passando 2 para ele, coitado. Agora sim, model.train. E aí eu passo de novo o tagged data. Tagged data. O tagged data. Digo para ele que o total de exemplos vai ser a mesma quantidade de documentos que o corpus tem. Isso aqui é para poder fazer ficar dinâmico, tá? Isso aqui é para poder ficar dinâmico. Model corpus count, tá? E o epochs ele vai usar o mesmo que eu setei ali em cima. Pronto, cara, tem que ficar colocando a mesma coisa. 100 ali e 100 aqui, ficar a mesma coisa, tá? Deixa eu rodar para ver se ele tá indo tudo direitinho. Tá, beleza. Aí aqui, vou colocar aqui, ó, novo documento. A tarde está tranquilo. Ponto. Vou tokenizar, toque new word tokenize o new doc, minúsculo de preferência. E aí o vector vai ser model.infer vector. E eu passo aqui o tokenizar, toque new. Aí vamos imprimir algumas coisas aqui, ó. Print vetor do doc1 para a gente ver ele. Model dv. Aí aquele mesmo nome que a gente teve que dar para a tag, que é o doc1. A gente faz a mesma coisa para o 2. E imprime também o vetor do novo documento. Que aí já está aqui naquela variável vector. A gente roda aqui. Tá aqui, ó, a representação com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? A representação no espaço vetorial, né, se a gente fosse plotar de cada um dos 2 documentos, e a representação vetorial desse documento novo que a gente criou, tá? Aí, obviamente que o ideal é a gente utilizar ele, por exemplo, para a gente tentar fazer alguma predição, alguma inferência. Com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai combinar o scikit-learn com... Oi. Celso, eu não sei porque o meu deu um resultado totalmente diferente aqui do novo doc. Eu copiei o código que estava lá, não mexi em nada.
Mas deu assim, por exemplo, deu menos 5.19 alguma coisa, 4.2, você deu um monte de número inteiro. Quer dizer, inteiro não, mas assim, número abaixo de menos 1 ou acima de 1. Olha só, isso aqui ele usa rede neural, tá? Então você vai ver que com rede neural ele vai colocar um valor randômico primeiro e ele vai ajustar os pesos conforme cada epoch, tá? Eu não lembro agora se de cabeça, se o doc2vec a gente tem como colocar um handle state aqui. Eu acho que não. Acho que ele não tem. Porque se tivesse, a gente poderia colocar para ele forçar aqui e ficar sempre com os mesmos valores. Ou teria que chegar aqui no NumPy e colocar o seed para ficar um valor só. Por isso que vai ser normal vir aqui, ó, cada vez que eu rodar ele trocar um pouco, tá vendo? Mais importante o valor do novo vetor, ele está próximo, entre aspas, do que foi treinado com aqueles dois documentos. Pois é, os dois primeiros, os valores do doc 1 e do doc 2, está igualzinho ao teu resultado. Uhum. O problema é o valor do novo documento, que deu uma discrepância enorme em relação ao doc 1 e doc 2. Agora eu juro, eu copiei quando eu mexi nada. Não, então, mas aqui, ó. Foi Ctrl+C, Ctrl+V. Não sei aqui, ó, mas toda vez que eu rodo, ele muda, tá vendo? Toda vez que eu rodo aqui... Mas está sempre uma coisa próxima. O teu resultado está sempre próximo dos valores do doc 1 e doc 2. Então, aí aqui ele até deu negativo, mas ele deu negativo porque ele vai pegar aqui do cara também. Então, se a gente cruzar os dados aqui, a taxa está tranquila, ele vai ficar próximo, principalmente no doc 1, né? Porque tem o está, né? O sol está brilhando, né? Vai estar próximo a ele, tá? Ele vai estar próximo. Se a gente plotar aqui e reduzir com PCA, eles vão estar próximos mesmo. Ele vai estar mais próximo do documento 1 do que do documento 2, tá? Mas agora a gente vai fazer um exemplo melhor. Onde a gente vai usar um dataset mesmo, de verdade. E usando o dataset de verdade, a gente vai poder ver inclusive a precisão, fazer predição, os caramba, tá? E vai ficar um pouco... É porque eu queria primeiro mostrar que funciona o tag, que é o Tagged Document, antes da gente partir para um maior, tá? Vamos lá. Aí vai ficar, você vai ver que dessa vez vai bater tudo tranquilo. Bem, a gente vai importar de novo o Tagged Document do doc2vec. Vamos importar do sklearn Model Selection. Vamos importar aqui para poder testar a precisão. Train Test Split, tá? Vamos usar porque o chato do XBoost tem que ficar usando o label encode. Vamos usar a árvore de decisão mesmo para ficar mais fácil. Vou usar aqui a árvore de decisão. Árvore aleatória, perdão. Poderia ser árvore de decisão também. Importar aqui a questão das métricas. Importar o tokenize do NLTK. Acho que eu já tinha ele aqui, né? Posso copiar e colar. E importar o nosso amigo lá do Hugging Face, lá, o dataset. Eita. Load dataset, né? Beleza? Aí, nós vamos importar aquele dataset da CNN, tá? Load. Dataset. CWM. CNN News. PTBR. Vamos pegar o split train. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquele negócio do force e redownload de novo, que eu sempre esqueço qual é o nome do parâmetro aqui.
Download mode, acho que é assim, force redownload. Eu acho que é assim, tá? Tô falando de cabeça aqui. Não, não é. Dataset, force redownload. Force redownload. É force underscore redownload. Não é hífen, é underscore. Oxe. Beleza. Faz parte. Porque ontem eu subi mais uma versão, tá? Então recomendo vocês usarem force redownload também. Ele vai dar esse erro aqui por causa do split train, não tem problema não. Tu tira ele, põe para baixar de novo. Aí coloca o split train e pronto, já vai estar com o negócio certinho. Beleza, vamos lá. Text vai ser dataset. Título, vamos usar pelo título primeiro, né? Vamos ver se a gente consegue pelo título, sem ser pelo texto da notícia. E as tags. Por que eu estou chamando de tags e não de Y ou de sei lá o que, label? Para usar a terminologia do próprio Doc2Vec, tá? Dataset, categoria. Beleza? Vamos fazer aquela velha divisão de sempre. Só que aqui eu vou dar uns nomes já para a questão do Doc2Vec, tá? Vai ser text string, text test, tag string, tags trash, train test split. Esse é o meu X, esse é meu Y. Test size, vocês já estão acostumados, 0.2. E o random state, 42. Aí aqui eu vou ter um cara chamado tagged data train. Ele vai ser o quê? Dessa vez, não vou poder montar na mão, né, o array, né? Eu vou, assim, na mão, vírgula até, vou ter que fazer o quê? Um list of comprehension, tá? Para cada texto e tag na combinação, o zip ele combina, né? Num array de array, de meus textos, a fatia de 80%, e o Y, a fatia de 80% de Y, para cada cara desse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar aqui o tagged document, passando as palavras, né, words. As palavras elas vão ser o quê? Rodar o word tokenize para cada texto. O texto vindo daqui, né, desse for. E as tags vai ser o quê? O array de tag lá. Então aqui, ó, tag, né? Então ele vai fazer esse for aqui, vai montar esse cara, e para cada um desses caras ele vai criar esse objeto, e no final ele vai dar um array de tagged documents desse cara aqui. Então, por exemplo, se a gente testar aqui, vai estar aqui, ó. Tá aqui, ó. Vídeo, não sei o que, mar invade calçadão, não sei o que. As palavras aqui já tagueadas aqui. E a categoria de cada cara, tá vendo aqui, ó. E a categoria lá de cada cara. Words, aí tem lá as categorias. Aqui, ó, tag, esporte, ó. Não sei o que, porque são aqui são pequenas.
não sei o que, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Qual a tag dele? Esporte. Beleza? Então tá. Vamos lá. Agora vamos treinar o cara. O primeiro, né? O primeiro cara a ser treinado. Model. Doc. TwoVec. Vai ser Doc. TwoVec. Vector Size. Eu vou ampliar um pouquinho para ele ficar mais esperto. Janela pode continuar sendo 2. Depois a gente faz os testes para ver se aumenta a precisão aumentando a janela. Min count de novo 1. Workers. Eu vou tentar aqui o workers menos 1 para ver se ele faz todos. E o epoch vamos deixar 100. Deixa eu ver se esses parâmetros todos ele aceita. Acho que sim. Ver se ele aceita o menos 1, né? Espero que sim. O menos 1 para ele usar tudo, todos os cores da máquina. Model. Doc. TwoVec. Build. Vocab. Ele construiu o vocabulário. Tagged. Data. Train. Model. Doc TwoVec. Train. Tagged. Data Train. Aí vai pedir aquele Total Examples, né? Total Examples vai ser o que? Model. Doc TwoVec. Corpus. Count. E quantidade de epochs, a mesma que a gente passou ali em cima. Então Model epochs. Aqui tem uma coisa legal que dá para fazer, né? Que é você salvar o modelo e continuar o trabalho lá depois, né? Dá para fazer isso. Fica bem legal, né? Salvar o modelo aqui e simplesmente usar ele depois para não ter que ficar treinando tudo. Mas aqui eu vou fazer tudo de uma vez, só por uma questão didática mesmo, tá? Beleza. Aí já temos o Doc TwoVec treinado. Vamos fazer o seguinte agora: vetorizar ele para a gente poder vetorizar aqui tanto a parte de treino como de teste, para a gente poder usar ele num classificador do scikit-learn também. Então vamos lá. Train vectors Doc TwoVec vai ser model Doc TwoVec infer vector, aquele que a gente usou, lembra, para poder trazer, a gente usou aqui para poder trazer aqui os valores já com o modelo treinado, né? É o que a gente está fazendo agora, como se fosse a predição dele, tá? E aí eu vou passar aqui Word Tokenize. Na verdade a gente vai montar aqui um list of comprehension, tá? Tokenize text for text in text train. Então ele vai pegar a fatia lá dos 80% dos textos e para cada um ele vai separar por palavra, e para cada palavra separada ele vai usar o infer vector, igual a gente fez aqui, ó, infer vector, a gente teve que tokenizar antes. Está fazendo a mesma coisa, só que aqui a gente está fazendo list of comprehension porque não é um documento só, são vários, tá? A gente vai fazer o que? A mesma coisa que a gente fez para o text train, a gente vai fazer para o
para o teste, né? Para os 80%. Então, aqui é a mesma coisa, blá, 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 só que aqui é os textos dos 20%. Beleza? Beleza. Com tudo vetorizado, eu posso criar aqui meu CLF, né, meu classificador. Chamar ele aqui, ó, Random Forest. Usar aqui aquele njobs -1, né? Para já malandramente ele usar tudo da máquina. CLF fit. O que eu vou passar aqui agora? Agora que é o macete. Eu vou passar aqui eu estou treinando meu classificador, né? Aí eu pergunto para vocês, eu treino o classificador com uns 80% ou com uns 20%? Hein, pessoal? Vocês estão aí ainda? Com os 80%, isso. Então, os 80 aqui são esse cara aqui, ó. Train vectors, doc2vec. E as tags, obviamente, as tags de treino, né? As tags de treino. A gente treina o vetorizador, treina o random forest, perdão, e vamos fazer aqui usar a predição nos 20% para ver como é que vai ficar a precisão. Predictions vai ser CLF ponto predict. Agora que a banda se inverte, eu passo o que para ele? As notícias vetorizadas dos 20%. Aí eu quero ver se as labels que ele vai trazer se batem. Para fazer isso eu vou fazer o quê? A acurácia, né? É igual a accuracy score tags de teste com as predições que ele acabou de fazer. Vamos ver se vai bater. Predictions. E a gente print aqui, ó. Print. Precisão é accuracy. Tá bom assim, não precisa formatar, tá ótimo. Bem, vou pausar e vou rodar. Voltando aqui, só fiz uma mudança, tá? Dica do Lauria, voltei o workers para 4, tá? E aí a precisão ficou aqui com 0,62, tá? Então esse exemplo é para mostrar como a gente pode usar o doc2vec no lugar, por exemplo, do TF-DF, tá? Como a gente poderia usar ele no TF-DF. E um bom exercício que poderia ser feito agora é comparar quem é que ganha nisso aqui. O TF-DF ou o doc2vec? Seria um bom exercício para a gente fazer. Como é que a gente poderia testar isso aqui? Como é que a gente poderia testar para ver quem ganha? A gente pode fazer isso aqui rapidamente, ó. A gente pode chegar aqui, até reaproveitar boa parte desse código aqui, né? Reaproveitar aqui boa parte desse código aqui. E vamos lá, vocês vão me ajudando. Como é que eu importo aqui o TF-DF? Vamos lá. From que? Scalane. Vou até pausar aqui. Aí depois eu já mostro o código pronto. Bem, deu 0,68 aqui com o TF-DF e com o Random Forest. É claro que tem toda aquela questão de a gente fazer o hiperparâmetro, que dessa vez o hiperparâmetro envolveria não apenas a questão do classificador, mas envolveria também o hiperparâmetro do doc2vec, como por exemplo, aumentar o vetor, aumentar a janela, diminuir ou aumentar o workers, o epochs também, talvez. Não sei se aumentar a janela, dobrar a janela e dobrar o epochs, não sei se vai influenciar muito assim
na precisão, mas aí teria que usar também o Grid Search nesse cara aqui para poder também encontrar os melhores parâmetros. E aí ver, né, se realmente dá para vencer o Doc2Vec, dá para vencer o TF-DF. Em grandes documentos costuma vencer sim, tá? Costuma ter uma melhor precisão sim, tá? E até porque aqui a gente usou título e categoria. Talvez se a gente usasse texto e categoria, não título e categoria, talvez a gente poderia ter uma diferença bastante significativa. Aqui, ó, aumentando o Windows até diminuiu, né? Aumentando o Windows Size até diminuiu. Tá? É um bom exercício para se fazer aí, tá? Tentar fazer aqui Deixa eu ver aqui sendo título e texto, para ver quem ganha então nessa brincadeira aqui. Título e texto. Vamos deixar aqui rodando. Vamos ver aqui. Ver quem ganha aqui na precisão de título e texto. Se é com TF-DF. Deixa eu lançar agora. Aula 12. Deixar aqui rodando esse cara aqui. Deixar os dois rodando ao mesmo tempo. Vamos ver quem é que ganha isso. É texto. Eita, a precisão ali foi bem ruim, né? Ali deu 0.04. TF-DF tá ganhando. Nesse caso aqui, infelizmente, TF-DF continua ganhando mesmo. Mas faz parte. Beleza? Bem,